Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, eu vou apresentar para você agora um resumo da discussão dessa plenária que aconteceu por ocasião da votação no segundo turno do aumento, do reajuste do governador. Vamos falar aumento e não reajuste, né? Porque é de fato um aumento salarial, um aumento nos vencimentos e não reajuste. Seria reajuste se não ultrapassasse, por exemplo, dos 150%, 160% acumulados aí da inflação, dessas perdas que aconteceram nos últimos anos. No entanto, pessoal, nós tivemos lá falas dos deputados e uma aprovação de próximos de 300% de aumento para o governador, para os secretários, todos os secretários, e também para o seu vice-governador. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo e deixar ele registrado aqui na galeria de vídeos, para que lá na frente a gente possa cobrar desses deputados, daqueles que aprovaram e discursaram, e daqueles que rejeitaram também esta proposta, né? E citaram aí servidores como da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, entre outros servidores que tiveram uma atuação muito forte no período da pandemia, por exemplo. Mas nós tivemos também falas dos deputados que são da educação, como a deputada Beatriz Cerqueira, a Lohane, que veio lá de Vinópolis, faz um discurso muito forte em relação a essa questão, né, rejeitando completamente esta aprovação em relação a esse reajuste, esse aumento real no salário do governador e de secretários, como eu mesmo disse. Ao mesmo tempo, eu faço aqui um apelo, né, e obviamente coloco aqui também a minha posição sobre essa questão do aumento. Olha, gente, do jeito que a coisa está andando, a gente não vai ficar aqui fazendo previsões no futuro, mas eu estou, sinceramente, percebendo em breve uma grande movimentação no estado de Minas Gerais por parte dos servidores que estão realmente indignados com essa decisão. Por que isso? Nós estamos vendo projetos serem aprovados, discussões em torno de lei de responsabilidade fiscal, lei de diretrizes orçamentárias, perdas inflacionárias sendo rejeitadas aí, né, não estão sendo levadas em consideração nos embates que acontecem na Assembleia Legislativa por parte de todos os servidores, aqueles que sustentam a máquina pública. Ao mesmo tempo, nós tivemos aí, de uma maneira, vamos dizer assim, imoral, como foi colocado pelos próprios deputados, esse aumento nos vencimentos dessas autoridades. Então, gente, olha, é sabido que muitas pessoas, elas falam que precisava realmente desse aumento, mas que não fosse um aumento assim tão amargo como esse, né, que chegasse aí a próximos 300%. E aí nós temos outras categorias que estão reivindicando 30%, um pouco mais de 30%, como a segurança pública, da educação, o mínimo que é o pagamento do piso salarial profissional nacional, estão sendo aí rejeitados. Bom, acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal de Educação, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Na tela para você! O pilar central que sustenta essa turma é a mentira. É por isso que para ele a Secretaria de Comunicação é tão importante. Para continuar fazendo marketing mentiroso e enganando os mineiros. A dívida cresceu. Para você que está em casa assistindo a gente, você já deve ter ficado devendo cartão de crédito. Eu já fiquei e eu acredito que outras pessoas já ficaram. Vamos supor que você está devendo um valor no cartão de crédito, você não está dando conta de colocar nenhuma carne na sua mesa. Aí você fala assim, vou parar de pagar. Você para de pagar, seu dinheiro sobra. Para você voltar a fazer parmegiana, para você voltar a fazer churrasco, para você voltar a ter comida boa em casa. Mas os juros estão lá correndo e a dívida está só crescendo. É isso que o Zema está fazendo, só que ele está fazendo em meu nome, em seu nome, em nome de todos os mineiros. Enquanto isso, fica na rádio falando que colocou o Estado nos trilhos. Vai no Bom Dia Minas e fala que tem obra em hospital que não tem um pedreiro lá. O governador Zema está pedindo um reequilíbrio de preços, de valores, de salários. Então, são aumentos que precisam ser readequados. Desde 2007, sem nenhum aumento de salário. O salário do governador, do secretariado, está totalmente defasado. Então, eu acho que o aumento do governador para 37 mil, descontando imposto de renda, vai sair em torno de 29 mil reais. Eu acho muito pouco para um governador de estado. Então, não é só a readequação de salários, é um reequilíbrio de preços de salários. Mesmo porque todo o aumento de secretariado e de governador não ultrapassa R$1 milhão, diferentemente de outras classes, até da segurança,
que eu acho que precisa ter aumento, mas não tão alto, porque desestruturaria a economia do Estado. A hipocrisia, inclusive, de nos recordarmos aqui, presidente e demais parlamentares, de que pouca gente toca no assunto de que há uma licitação em curso para se comprar artigos de luxo em jantares que serão oferecidos pela cúpula do governo. Dentro dessa licitação, inclusive, a presença ali de algo que talvez vá chamar a atenção daqui a uns dias. Porque ao invés de vermos o governador lavando o prato com um pouquinho de manga, a gente vai ver o governador lavando o prato de camarão VG. Camarão VG. Então, deputada Leninha, presidente, é preciso a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Criminalizaram a política, criminalizaram a classe política, e hoje se tornaram os verdadeiros paladinos da velha política. Eu não consigo encontrar uma professora, vou mudar meu exemplo, eu não consigo encontrar uma auxiliar de serviço de educação básica, cuja situação é de uma remuneração inferior ao salário mínimo, a gente cobra, não tem resposta de nada, mas 300% para o governador seria algo justo. É inadequado o momento desse debate, é inoportuno o momento de um aumento de R$ 10.500 para R$ 41.000. Quem consegue explicar à sociedade mineira que é justo o governador sair de R$ 10.500 a R$ 41.000? Se tem que recompor a inflação, manda para cá todo ano a recomposição da inflação, do salário do governador, do salário dos servidores, cumprir piso salarial da educação, cumprir piso salarial da enfermagem, cumprir negociação com a segurança pública, cumprir a Constituição Federal, pagando, no mínimo, salário mínimo de vencimento básico, porque nem isso Minas Gerais cumpre. Nós não temos sequer uma mesa, gente, de negociação aberta com o funcionalismo. Os sindicatos do funcionalismo não sabem aonde recorrer para iniciar uma discussão para que Minas Gerais pare de pagar vencimento, salário bruto, salário, remuneração inferior a salário mínimo. Piso da educação, de fato, o deputado Leleco tem razão. A gente faz um debate enorme aqui e fica sem respostas. Eu vou descer aqui, falei do piso, vou ficar sem resposta. Janeiro foi o reajuste de 14,95%. Tem mais dinheiro do Fundeb, teve aumento de recursos do Fundeb em relação a 2022, mas a gente não consegue respostas efetivas. Então, meu posicionamento é pelo voto contrário ao aumento do salário do governador e alertando, né, para essa grande incoerência de dizer do bom moço, é o bom moço que lava a própria louça, com o próprio café, faz o debate do não político, mas está se valendo da tradicional política, seja no aumento do próprio salário, seja colocando o Estado a serviço de grupos econômicos que ele representa. Aí, quem tem grupos econômicos, como as grandes mineradoras, como aliado estratégico, não vai precisar de fundo eleitoral. Para que vai precisar de fundo eleitoral? Se tem o grande poder econômico financiando todas as suas ações. Para que vai precisar de fundo eleitoral? Se tem estruturas importantes fazendo contratações sem licitação, que foi a investigação no caso da gestão da CEMIG, dos 34 contratos investigados sem licitação, por convalidação, contratos, inclusive, de bilhões, que foi o caso da IBM. Então, é uma outra forma de fazer a política, mas colocando a estrutura do Estado a serviço do grupo econômico que o representa. Quando a guilhotina, ela corta a cabeça de girondinos e jacobinos, o que sobra no final é uma opção bonapartista. E explico a frase dele. A crítica do Talleyrand se referia à pós-Revolução Francesa, quando começou a ocorrer a criminalização da política, dos políticos e dos partidos políticos. Foi o que a gente viveu aqui na legislatura passada e foi o que a gente viveu também com a ascensão dos chamados outsiders, aqueles que vieram do meio empresarial para dizer que iriam utilizar-se da sua competência, habilidade, experiência em gestão privada para fazer gestão pública. Exatamente o que fez o governador e o seu partido, e ele tem feito. Só que de lá para cá, deputados e deputadas, o discurso, como muito bem disse a deputada Beatriz Cerqueira, acabou sofrendo um processo de mudanças, mas, ao mesmo tempo, sobrou para nós uma opção bonapartista. Quando eu chamo opção bonapartista, eu me refiro
a maneira um tanto quanto autoritária, autárquica, de se tratar esse parlamento e, ao mesmo tempo, de se trazer a essa casa algumas matérias, alguns temas que estão sendo aqui, na expressão mais popular, literalmente tratorados. Governador, ótimo. Para um soldado da Polícia Militar, que tem um salário líquido em torno de R$4.000, esse não pode. 3.800, esse não pode. Um investigador, um escrivão, um policial penal, um agente socioeducativo, um servidor administrativo que ganha muito menos, esse não pode ter uma reposição da inflação. Esse, o deputado e a deputada não teve a coragem de autorizar. Mas agora, votará numa velocidade enorme para aumentar o salário do governador em 298. Eu peço à assessoria da mesa que me forneça aqui o projeto de resolução da mesa, 415, e eu vou ler aqui para os senhores que a partir do dia 1º de abril, os senhores e as senhoras estarão votando uma bagatela, uma simples bagatela, que vai elevar o salário. Os subsídios mensais do governador serão fixados os seguintes valores: R$ 37.600 a partir do dia 1º de abril. 35 deputados e deputadas não votaram. Agora, como é que você explica que você não votou uma autorização de 35,44 para os servidores da segurança pública que estão lá, que viveu uma pandemia, com sol, com chuva, carregando vacina, lá em Brumadinho, no meio da lama, mais de um ano, como foi o caso dos bombeiros, a polícia penal, socioeducativo, lidando com os presos e com a medida de internação durante toda a pandemia, sem ter a sua inflação. E aí, colegas deputados e deputadas, a partir do dia 1º de abril, você concede uma bagatela pequena de 260% de uma única vez. Uma única vez, 260%. E não teve a coragem de votar uma emenda autorizando o governador a fazer uma reposição apenas da inflação. Se a inflação de 2007, que é o período alegado pelo governo, que não tem reposição, a 2022 é da ordem de 147%, como é que você tem coragem de chegar aqui e votar de uma vez só um aumento real de 151%? Ah, mas se eu votar aqui agora, o governo fica com raiva de mim. O governo está ameaçando. O governo precisa de vocês todos os dias. Ah, mas eu votei contra o governo e o governo ficou bravinho comigo. Não se preocupe. Na outra semana, a braveza dele passa e ele vai pedir vocês para votar nas comissões ou no plenário. É assim que funciona o dia a dia da Assembleia. A minha preocupação é apenas a incoerência. De um lado, eu tenho coragem de votar não para atender o pedido do governo numa emenda autorizativa que vai atender os servidores da segurança pública. Esse mesmo servidor que os 35 deputados e deputadas votaram contra, que vão atender vocês na ponta da linha. Quem vai atender vocês na hora que vocês chamarem, são eles que estão no dia a dia. São eles que executam a política pública. É eles que chegam com a viatura para te atender. É eles que estão dentro da delegacia para te atender. É eles que estão no sistema prisional para te atender. É eles que estão lá no bombeiro, dia e noite. E aí você vem aqui e diz não. Aí quando chega o projeto do governo, não, agora é o salário do governador, né, gente? Aí é diferente. Aí eu dou 298%. Então a minha preocupação é só essa. Que cumprir o piso da educação, o piso nacional da educação, ele é mais que urgente. O tripé constitucional da saúde, da segurança, da educação, eles são de fundamental garantia terem realmente seus salários valorizados de acordo com seus pisos. Mas nós temos servidores valorosos na SEDESE, no social, no sistema carcerário e o pessoal do IDENE, que não tem aumento salarial, não tem reajuste há mais de 15 anos. Vamos voltar um pouquinho a história e o tempo, só para a gente se lembrar o que é o Partido Novo. Mas o Partido Novo entrou na política dizendo não ao fundo partidário. Hoje, eles são favoráveis ao uso do lucro do fundo partidário no fundo em que eles investiram o dinheiro. Mas o Partido Novo dizia que a economia deveria monitorar e liderar esse processo e que não cabia ao poder público fazer esse tipo de escolha. Apesar disso,
Hoje, como governador, o Zema faz a defesa de que o setor das locadoras de veículos é um setor estratégico. Tem falas dele dizendo e defendendo os empregos que esse setor gera. E ele protocola aqui na casa a Lei Salim Matar, que pode dar, nas previsões mais otimistas, 600 milhões de renúncia fiscal para o Estado, até as mais pessimistas, 1 bilhão de renúncia fiscal para o Estado. O Partido Novo, que falava que tinha que cumprir decisão judicial, que criticava lá atrás quando governos da esquerda não cumpriam. Mas o Partido Novo hoje tem um plano de cargos e salários do Serviço Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, homologado na Justiça, e ele não paga. Ele não paga aquilo que os servidores do meio ambiente ganharam na Justiça o direito de receberem. Ele não paga o piso da educação. Apesar de nós termos o Fundeb aumentando ano a ano até 2026, isso está em lei, não é a Lohana que está falando, para custear esse recurso. Ele não paga o piso da enfermagem. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa se lembrar de onde as coisas vêm. O Partido Novo surge como uma grande novidade, como algo muito espetacular, como uma nova política, um jeito diferente de fazer as coisas, mas hoje o Zema está totalmente equiparado a qualquer companheiro do Centrão, a qualquer um que está disposto a negociar o que for preciso para se manter no poder. Porque o bichinho do poder picou ele. E aí, presidente, a gente tem essa narrativa mentirosa que depois que eu assumi como deputada, eu percebi, eu falo isso especialmente para os colegas do Bloco Democracia e Luta que estão aqui, que a gente precisa desmentir. O povo de Minas não sabe mesmo que o Zema está com o Estado mais endividado do que quando ele pegou. É nossa obrigação levar essa informação para o povo. Quando o Zema assumiu, a dívida que tinha crescido no período do governo Pimentel tinha sido cerca de 30 bilhões, o que tinha aumentado. No final do mandato do Pimentel, já derrotado, o Pimentel conseguiu uma liminar no STF para parar de pagar a dívida com a União. E aí, a dívida hoje, nas contas menos otimistas, chega a mais de 170 bilhões. E aí o Zema chega no fim do ano anunciando o superávit do Estado, falando que o Estado está com dinheiro em caixa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o pilar central do Partido Novo e do governador Romeu Zema é a mentira. O pilar central que sustenta essa turma é a mentira. É por isso que para ele a Secretaria de Comunicação é tão importante. Para continuar fazendo marketing mentiroso e enganando os mineiros. A dívida cresceu. Para você que está em casa assistindo a gente, você já deve ter ficado devendo cartão de crédito. Eu já fiquei e eu acredito que outras pessoas já ficaram. Vamos supor que você está devendo um valor no cartão de crédito, você não está dando conta de colocar nenhuma carne na sua mesa. Aí você fala assim, vou parar de pagar. Você para de pagar, seu dinheiro sobra. Para você voltar a fazer parmegiana, para você voltar a fazer churrasco, para você voltar a ter comida boa em casa. Mas os juros estão lá correndo e a dívida está só crescendo. É isso que o Zema está fazendo, só que ele está fazendo em meu nome, em seu nome, em nome de todos os mineiros. Enquanto isso, fica na rádio falando que colocou o Estado nos trilhos. Vai no Bom Dia Minas e fala que tem obra em hospital, que não tem um pedreiro lá. Por que eu estou dizendo tudo isso? Se a mentira é o pilar que sustenta esse governo, não dá para a gente, observando esses números escandalosos da situação fiscal do Estado, aprovar aqui hoje um aumento real de mais de 150% do salário do governador, gente. O Sargento Rodrigues falou aqui, não concordo com o Sargento num monte de pauta, mas ele está certo na fala dele. Se for para corrigir a inflação, é 147% de aumento. O que o Zema está querendo é aumento real. Sabe o aumento real que te dá poder de compra, que te garante crescer? O Zema vai ter um aumento real de 150%. E aí, colegas deputados, eu queria perguntar para vocês, com que moral vocês vão chegar na cidade de vocês para defender regime de recuperação fiscal, para falar que o governador não tem dinheiro para pagar o piso da educação, para falar que precisa ajudar o governador a colocar as contas em dia? Com que moral vocês vão fazer isso? Então, gente, se nós sabemos que a mentira é o pilar que sustenta o governador Romeu Zema e é o pilar que sustenta o Partido Novo, se nós sabemos que é absurdo dar 150% de aumento real, de lucro, de dinheiro a mais para o governador Romeu Zema, se nós sabemos que Minas Gerais não está nos trilhos, muito pelo contrário, está devendo mais do que já deveu em qualquer momento, e que o governador só está amparado por uma liminar, que é um instrumento jurídico tão fraco e tão precário, que pode cair a qualquer momento, não dá para hoje a gente votar um negócio desses. E aqui não há uma deputada hipócrita. Eu sei muito bem que um governador ganhar 10 mil está baixo, está muito baixo mesmo. 10 mil é um salário alto quando a gente compara com o salário mínimo. Mas o que não dá é para o governador querer argumentar
como se fosse só uma recomposição para ter aumento real, enquanto nós temos o Estado mais endividado do que já esteve em qualquer período, enquanto ele propõe uma renúncia fiscal que pode chegar a 1 bilhão para os companheiros que doam para a campanha dele, e enquanto, daqui a alguns meses, ele propõe um regime que vai acabar com o serviço público na segurança, na educação, no meio ambiente, na saúde, na cultura e em todas as áreas que são obrigação do governo de Minas. Diante do fingimento desse governador, que ao mesmo tempo que não só utiliza dinheiro das mineradoras, da FIENG, das empresas que mantêm e sustentam o seu governo, para apontar o dedo para os deputados e dizer que não utiliza do fundo eleitoral. Ora, quem é financiado pelo sistema tem bilhões a mais. Escusos, como nós viemos denunciando, que as mineradoras determinaram quem era prefeito, determinaram quem era o vereador, assim como determinaram em Minas Gerais a reeleição do governador. E neste caso, sublinha-se que as mineradoras, além de investir na campanha do governador, puderam destinar as riquezas diante do crime que cometeram, matando pessoas em Mariana, em Brumadinho, para que esta reeleição fosse garantida. Mentiu para o povo quando disse que não precisava do salário. Mentiu quando foi reeleito. E mente agora quando diz que não fez uma proposta de aumento real do seu salário, como está sendo denunciados aqui. É para dizer que nós não concordamos com a falta de respeito com os servidores públicos estaduais. Zema não paga o piso salarial dos professores. Zema não respeita os servidores. Esse aumento do subsídio do governador de estado, para que esta hipocrisia, essa máscara de bom moço, de lavador de louça, daquele que se misturou com a própria mentira que conta de si e em si mesmado criou uma figura jocosa de alguém que é simples, quando na verdade cada lugar que desce é um negócio que faz para aumentar a sua rede de lojas, de postos e de empréstimos aos que são mais necessitados da nossa sociedade. Olha, o governo de Minas ficou há mais de 20 anos sem nenhuma recomposição. E dizer que esse gesto que a casa está fazendo tem que expandir para todos os servidores. Chegaram aqui alguns ex-prefeitos para compor essa casa, assim como eu, aqui tem Arantes, outros ex-prefeitos que tiveram oportunidade de administrar, que não viveram somente nos discursos do Legislativo. Eu fui vereador, e o compromisso é outro. No Legislativo a gente mais fala e o Executivo mais executa. Aqui é a casa do debate. Vou votar contra esse aumento, porque eu acho que não é necessário esse aumento. Todas as vezes que chegar aqui salário de político poder aumentar, eu voto contra, inclusive o meu. Só que o que a gente tem que ter na vida pública chama-se coerência. A turma da esquerda veio aqui e destilou o veneno contra o governador. Só que eu quero perguntar para eles aonde eles estavam justamente nessas questões. Governo gasta 196 mil em imóveis para Lula e Janja. Outra, governo Lula gastou 22 milhões com TVs. Mais uma, e não para por aí. Ministros de Lula vão custar 2 bilhões em 4 anos para você que vai pagar. E para poder finalizar, onde vocês estavam, que tanto falaram do aumento do Zema aqui, quando o Lula aumentou o salário dos ministros do STF. Então, eu volto a afirmar, eu sou contra qualquer tipo de aumento, voto contra, encaminho voto contra o aumento do salário do governador, porque eu não sou a favor, mas o que a gente tem que ter aqui é coerência. Sabe por quê? Porque essa turma chega aqui, fala, mas a mesma coisa está sendo feita lá em cima e eles não falam nada. Gente, não sei vocês, mas eu estou sentindo um cheiro de hipocrisia hoje nesse governo do estado de Minas Gerais, que está muito forte. Queria só reiterar as falas importantes que foram feitas aqui pelos meus colegas com algumas memórias. Queria ler aqui algumas manchetes de jornal. Uma manchete do jornal Tempo, em 20/7/2020. Previdência. Zema diz que servidores de Minas Gerais estão vivendo na Ilha da Fantasia. De acordo com o governador, o funcionalismo público do Estado está numa situação melhor do que 90% da população, já que os servidores têm direito à estabilidade. Estabilidade, para ele, é Ilha da Fantasia, Betão. Agora, outras manchetes que chamam a atenção, inclusive uma que foi tirada do ar. Essa aqui foi publicada, depois tirada do ar, depois recolocada. Do R7.
Fala, gestão Zema prevê gastar 4,4 milhões em eventos com buffet de alto padrão com camarão e filé. O governo já executou 2,4 milhões do contrato, que também inclui gastos com estrutura, mobiliário e equipamentos eletrônicos. Outra, Zema contrata táxi aéreo por 1,9 milhões, após vender o avião por 2,2 milhões. É fácil, né? A gente vende um avião por 2 milhões, preço de banana, e depois contrata por 2 milhões praticamente por ano as aeronaves para continuarem voando. E aí, lembrar que Zema faz um voo a cada 3 dias com a aeronave oficial do governo de Minas em 2021. Durante a campanha de 2018, a promessa do então candidato era de não usar aeronaves do governo para viajar. Em muitas viagens, levou acompanhantes que não são autoridades públicas. Para especialistas, isso pode configurar improbidade administrativa. Essa foi a reportagem de 30 de nove de 2021 do G1. Hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Servidores públicos, trabalhadores, vivem na ilha da fantasia. Pessoas pobres e extremamente pobres não podem receber o auxílio porque senão vão gastar no boteco, segundo ele. Agora, ele fazer bufês de alto luxo, voar de avião e aumentar em 300% o próprio salário é coerente. Deve ser eu que estou errado.